Fala pessoal, tudo bem? A gente vai começar então mais um conteúdo de matemática. Hoje eu tenho um grande convidado aí para tocar a aula. Ele não está bonitão e arrumado como a professora Kim, mas sempre as ordens aí, né, professor? Prazerzaço ter você. Só aciona o microfone, senão ninguém te ouve, tá? Essa aula é uma aula bem especial para a gente de matemática, porque é um conceito milenar que vocês aprenderam durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, mas hoje a gente vai ensinar vocês a pensar diferente sobre um conteúdo que teoricamente é tão direto ao ponto aí, que é a equação do primeiro grau. É uma aula que eu tenho um grande carinho por ela, porque é um divisor de águas aí entre os homens e meninos, né, professor, dentro da estrutura. Mas, enfim, eu acho que a gente vai derrubar alguns conceitos hoje para vocês começarem a pensar em matemática de uma forma diferente. Tá? Então, vai ser um grande prazer conduzir essa aula com o mestre em matemática aí, professor Wellington, e vamos conduzindo a aula juntos aí. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Valeu. Eu não entendi por que eu não estou tão bonito quanto a Kimberly, mas tudo bem. Ô, professor, uma coisa é fato. Bonito você é porque você tem uma esposa muito bonita. Papo não era, dinheiro não era, né? Então, você é muito bonito, certeza. Mas pode continuar. Legal, Kimberly. Um prazer revê-la e também acompanhar a sua aula. Prazer. Muito boa mesmo. Menina, boa noite. Prazer. Meu filho tirou uma foto. Depois eu tiro uma foto aqui, filho, de onde eu estou e onde está o modem. Que agora vai, pessoal. Vamos lá, cursinho do Dom Pedro. Desculpa a demora aí. Vamos para a nossa equaçãozinha do primeiro grau, tá certo? Matemática. Bora lá. Rodou a transparência aí? Opa! Ah, que legal. Estamos caminhando, pessoal. Gente, na matemática, a equação está muito ligado ao conceito de equilíbrio, tá? A gente vai fazer umas continhas hoje de maneira... Equilíbrio. A gente vai fazer umas continhas de maneira diferente hoje do que vocês estão acostumados na escola tradicional, mas na escola tradicional a gente vai combinar, a gente vai comentar também. É um atalho que se usa, vale muito, né? Mas é legal conhecer a continha de maneira matemática, assim, original, tá certo? Bom, o que é uma equação na matemática? Então, a equação na matemática é algo que representa o equilíbrio, é algo que representa uma igualdade. Então, por exemplo, vou pegar um quadrado para vocês aqui, de lado x. Tá? Vou pegar um quadrado para vocês aqui de lado x. Não é nossa aula, mas vocês já viram que o perímetro é a soma dos lados, né? Tá? Então, x mais x mais x mais x, o perímetro é a soma dos lados. Então, x mais x mais x mais x vai dar 4x. 4x não é uma equação, é uma expressão que representa o perímetro desse quadrado, tá certo? É uma expressão que representa o perímetro desse quadrado. Muito bem. Caso eu queira descobrir o x para que o perímetro P seja 40, basta pegar a expressão 4x, né, e igualar a 40. No momento que eu igualo, eu passo a ter uma equação. Equação, que originalmente vem da palavra equi, que significa igualdade, significa igual, equiprovável, equivalente, tá? Essa palavra significa igual. Então, quando surge esse sinal de igualdade numa expressão para descobrir um valor para variável, de tal maneira a obter o perímetro, né, numericamente, a gente passa a ter uma equação, tá? E ela é do primeiro grau, porque o expoente do x aqui é 1, tá vendo? O expoente do x é 1. E equação por causa do sinal de igual, e do primeiro grau, porque o expoente é 1.
É claro que daqui a algumas aulas, eu, Maurício, os professores de matemática, nós chegaremos com a equação do segundo grau, chegaremos com a equação logarítmica, a equação trigonométrica, a equação do terceiro grau, tá? Então, o expoente do x aqui, ó, com coeficiente não nulo, o maior expoente, na verdade, né, determina o grau da equação, tá bom? Estamos bem, o som melhorou, a imagem tá ok, tá tudo bem aí, pessoal? Perfeito. Tá tudo perfeito, maravilhoso. Continua no mudo aí, professor. Muito bem, gente. Então, ó, uma equação do primeiro grau tem que ter a seguinte cara, tá? É uma equação do tipo um número aqui vezes o x, mais um outro número aqui sozinho igual a zero. Num problema que você estiver resolvendo de equação do primeiro grau, se você conseguir chegar numa equação como essa, você chegou numa equação do primeiro grau e a resolução dela será, de certa forma, bem simples, tá bom? Aqui, ó, o número que vai estar na frente do x, o a, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Porque se ele for zero, ele multiplica o x, aí some o x, e aí fica só o b, e aí nós não temos uma equação do primeiro grau. Tá certo? Vou passar uns exemplos para vocês aqui, ó, só para brincar, tá? Passar uns exemplos só para brincar. Gente, quem estiver assistindo a aula de casa, eu vou discutir depois com os professores, o Maurício, o Serginho, o Arles e os demais professores, se nós podemos tocar a aula nesse formato, ou se a gente faz um formato de aula mais gravada mesmo, para ficar no YouTube e tal, porque eu sugiro que se nós ficarmos com esse formato, que vocês peguem o caderno, o lápis, a borracha, e façam junto comigo. Façam perguntas, né? As meninas aí que estão me ajudando na transmissão, repassem a pergunta, por favor. Eu gostaria que, no máximo possível, essa transmissão fosse uma aula, no sentido de participação mesmo, faz a conta de novo, eu não entendi, etc e tal. Pode parar a hora que quiser, tá bom? Então, vai lá, ó. Pega seu lápis, bora fazer uns exemplos aqui, ó. Tá? Bora fazer uns exemplos aqui. Ah lá, gente, ó. Uma equaçãozinha aqui, ó. Equação, ó. Sinalzinho de igual aqui, ó. Tá? Uma equação. E ó o expoente do x, ó. O expoente do x é 1. Equação do primeiro grau. Tá certo? Gente, quando o Maurício iniciou o nosso bate-papo, ele falou que nós veríamos coisas diferentes que normalmente aparecem nos livros e na escola. Como que resolve uma equação desse tipo? Tá? Eu tenho uma equação aqui, ó. O x é a minha incógnita, né? O x se chama incógnita. Ok. Incógnita significa desconhecido, é algo que eu quero saber, tá? É o x, tá? A minha igualdade aqui e o 18. Como que nós resolvemos equações, então, desse tipo? É assim, já que esse símbolo representa uma balança, você concorda que todo pezinho igual que eu coloco do lado de uma balança e coloque do outro lado, ela continua equilibrada? É isso aqui que eu estou falando, ó. Ó. Se eu colocar uma bolinha aqui, vai sofrer um certo desequilíbrio. Mas se eu colocar a mesma bolinha não. Segura. Se eu colocar uma bolinha aqui também, legal. A mesma bolinha não, né? Eu coloco uma bolinha de um lado de 1 quilo aqui, ó. Ó. Mas eu coloco uma bolinha de 1 quilo do outro lado também. Você concorda que mantém o equilíbrio? Mantém o equilíbrio. Então, se eu colocar outra aqui, ó, mais duas aqui, não tem problema nenhum. Desde que eu coloque as irmãs dela aqui, ó, né? Tá?
mantém o equilíbrio, gente. Então, o que eu quero dizer? Que numa equação, tudo que eu fizer de um lado da equação, se eu fizer a mesma coisa do outro lado, eu permaneço com a igualdade e o que eu estou fazendo é uma verdade matemática. Tá bom? Muito bem. Então, olha esse primeiro exemplo nosso aqui, ó. Eu quero achar o x, né? Que número que eu tenho que vezes 2 tira 8 dá 18. Muito bem, eu quero achar o x. Então, o que eu vou fazer? Esse 8 está subtraindo. Eu vou usar a operação inversa. O 8 está subtraindo. Se eu colocar o mais 8 aqui, segura um pouco aí, pessoal, segura. Ó, eu sei que vocês estão num ritmo aí, mano, mas eu vou precisar de 5 horas para dar aula, viu? Porque já marca uma noite inteira aí só para matemática. Ah, cabeção. Ah, isso mesmo que eu quero. Então, legal. Ó, o menos 8 está aqui. Menos 8 está aqui. Se eu colocar um mais 8 aqui, a balança fica desequilibrada. Mas se eu colocar mais 8 lá, ó, o equilíbrio permanece. E o que acontece? Esse mais 8 anula esse menos 8, tá? O mais 8 anula o menos 8. Aqui vai ficar o 2x. E do lado de lá vai ficar 26, tá? 18 mais 8, 26, tá? Muito bem. Agora aqui, gente, nós temos uma operação da multiplicação, tá? O que anula uma multiplicação por 2 vai ser uma divisão por 2. Então, por exemplo, se eu dividir por 2 aqui, causa desequilíbrio? Causa. Mas se eu dividir por 2 lá, o equilíbrio volta, tá? Então, tudo que nós fizermos de um lado da equação, nós teremos que fazer do outro, tá? Aqui cancela, ok? X igual a 13. Olha lá que bonitinho. Resolvemos a equação, tá? X igual a 13. Inclusive, esse conceito de resolução de equação não serve só para a equação do primeiro grau, tá? Esse tipo de equação depois, esse tipo de pensamento, na verdade, ele se aplicará para todas as equações, tá bom? Uma operação que eu fizer de um lado do igual, a mesma operação eu faço do outro, eu resolvo o meu problema sem desequilíbrio, ok? Vou fazer um exemplo B para vocês aqui, ó. Um exemplo B aqui, ó. 5x mais 1 igual a 26. Olha lá. 5x mais 1 igual a 26. É uma equação, tá aqui, ó. É uma equação, tá aqui. É do primeiro grau, aqui o expoente do x não aparece, é 1. E como que nós vamos resolver essa equação do primeiro grau? Ok, vamos usar o nosso balanceamento aqui. Se eu quero, uma hora, na verdade, eu quero vir aqui, ó. Quero vir aqui, de tal maneira que uma hora que eu descubra o x é igual a tanto, tá? Então, tecnicamente, o x tem que ficar sozinho aqui. O x tem que ficar sozinho. Muito bem. Gente, qual é o número que anula o mais 1? Qual é o número que anula o mais 1? O número que anula o mais 1 é o menos 1. Só que se eu colocar menos 1 na esquerda, eu tenho que colocar menos 1 na direita. Ah lá, que legal. Aqui corta, né? Cancela, menos 1 mais 1 dá 0. Aqui sobra 5x. Igual. Aqui vai dar 25, ok? Aqui é 5x, gente, é uma multiplicação. O que cancela uma multiplicação é uma divisão. Então, aqui, ó, o que anula um 5 multiplicando é um 5 dividindo. De um lado, um 5 dividindo por outro. Olha lá. X, um x é igual a 5. Fica muito legal isso daqui, gente, tá? Então, é um pensamento bacana que nós utilizaremos em equações com raiz quadrada, em equações com logaritmo, equações no geral, esse tipo de ferramenta usa muito, tá? Só para fazer um link com a escola,
eu não poderia deixar de falar isso, tá? Não vou dizer que a escola está errada, né? Mas a escola trabalha assim, esse número está somando, passa para lá, ele vai subtraindo. Tá? Esse número está somando. Passa para lá e está subtraindo. Esse número está multiplicando. Passa para lá, ele vai dividindo. Tá? Mas, na verdade, na matemática não tem isso, né? Na matemática não tem isso. O que significa é o seguinte, não é que o número está somando, vai subtraindo. Eu subtraí menos um, eu subtraí um. Eu subtraí o menos um de um lado, menos um do outro. Eu dividi por 5 de um lado e dividi por 5 do outro. Ok, pessoal? Até aí tá tudo bem? Estão entendendo? Alguma pergunta lá no YouTube? Algum estudante que esteja conosco aqui, né? No aplicativo. E o pessoal aí que está na internet também dá um desconto, gente. É coisa nova, né? Nós, professores, também, a gente está se adaptando, né, ao sistema novo aí de aula remota. Gente, dá um tempo. É minha primeira semana de aula remota, né? Então, vocês dão um tempo aí, por favor. Legal, pessoal. Ó, equaçãozinha do primeiro grau, tá certo? Não esqueçam, hein? Tá? Não esqueça o modelo, tá? Eu vou ter um número aqui vezes o x, vou ter um número sozinho igual a alguma coisa aqui, tá certo? Tá bom? Ah, quer achar o x? Beleza. Menos 1, soma 1. Soma 1. Aqui, ó, anula. Ah, eu quero achar o x? O 2 está multiplicando. Ah, é ótimo. O que anula uma multiplicação por 2 é uma divisão por 2. Divide por 2, beleza. Aqui morreu, o x é 4. Ó que bonitinho, tá bom? Mas esse cara aqui não tem nada a ver com o nosso exemplo. Vamos lá, ó. Vamos pro exemplo aqui, pessoal. Lápis e caneta na mão. Esse exercício caiu no Enem. Vamos resolvê-lo. Tá certo? Vamos resolvê-lo. E aí, ó, vai chegar uma hora aqui que eu vou fazer uma perguntinha. Aí vocês respondem daí, tá? Alguém me ajuda aí. Responde daí. Vamos lá. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada em um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé, que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé, do qual o salto é realizado. Salto triplo, pessoal. Vai lá, pá, pá, pum, 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 salto triplo, né? O Brasil é famoso nas Olimpíadas e no Mundial com essa prova, né? Vamos lá. Muito bem. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance dele diminui 1,2 metros. É bastante, né? Achei que o Enem deu uma exagerada aqui. Tudo bem. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminui 1,5 metros, 1,5 metro. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. Aí vem aqui, ó. Aqui as alternativas, ó. Bora lá. Entre 4 e 5 metros, entre 5 metros e 6, entre 6 e 7, entre 7 e 8, ou entre 8 e 9, ok? Vou voltar no exercício aqui, para vocês verem tranquilamente de casa. Pega a caneta aí e vai fazendo. Equipe do suporte? Poli, Kim, Maurício, Laís. Oi. Nessa hora agora, eu que tenho uma pergunta. Diga. A gente dá aquele tempo tradicional para o aluno tentar fazer, etc e tal. Ou toca o pau? No seu tempo, que você preferir. Legal. Nós temos algum aluno participando aí para perguntar se já está fazendo, se quer um pouco?
Aqui no Jitsi a gente tem. E no YouTube tem uma aluna que está sempre presente com a gente, que é a Natália. Só que ela não mandou a resposta ainda, mas normalmente ela manda. Vamos. Tá. No JITS agora, pergunta para nossa estudante aí se ela está fazendo, se está conseguindo ler o exercício, se está tudo bem. Pessoal, liga o microfone aí, fala se vocês estão realizando, se vocês querem um tempinho para tentar o exercício ou se já pode ir seguindo. Legal, né, pessoal? Vamos lá, então. A aula vai ficar gravada também, né? Depois eu vou... já disponibilizei, né? Depois... Depois, vocês disponibilizam para os estudantes as transparências aí, os slides, tá? Pode deixar. A gente compartilha no Drive. Ah, legal, Polly. Obrigado. Vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio vai dar super certo, cara. O cursinho que já estava de sábado, já está na semana. Esse negócio vai dar, já deve estar de sábado também. Esse negócio vai dar muito certo, hein, cara? Tomara. Amém, já deu certo. Uma coisa que veio para atrapalhar vai ajudar, porque, meu, que legal. Quem diria que ia estar tendo aula essa hora da noite aqui com todo mundo? Que legal. Vamos lá, pessoal, ó. O João do Pulo saltou X aqui, ó. A primeira passada dele, ele saltou X, porque o exercício não fala aqui, ó. Ele fala que dá uma passada, mas no segundo salto em relação ao primeiro ele perde, né? 1,5 m. Depois do segundo para o terceiro ele perde de novo, mas não fala quanto foi o primeiro salto. Inclusive é a pergunta aqui, né? Tá? Pessoal, leitura aqui bem importante, tá? Bem importante. Ó a pergunta aqui, ó. Grifa a pergunta. Pega seu lápis na hora da prova lá, ó. Grifa a pergunta, tá? Ó. A distância alcançada, ó. No primeiro salto, tá? Então, o primeiro salto eu não sei, tá? Primeiro salto eu não sei. Muito bem, o primeiro salto foi X. Agora eu sei uma coisa aqui, ó. Aqui eu sei, o primeiro salto foi X. Primeiro salto foi X. Aqui eu sei uma coisa aqui. No segundo salto, o cabeção perdeu aqui, ó. Segundo salto em relação ao primeiro, o alcance dele diminuiu, ó. 1,2, ó. Tá? Então, se aqui ele pulou X, aqui ele pulou o mesmo X, só que menos 1,2, né, pessoal? Menos 1,2. Legal. Volta. Aqui. E do terceiro salto para o segundo, o alcance diminuiu 1,5. Então, ó, do terceiro para o segundo, o alcance diminuiu 1,5. Marca aqui, ó. Marca aqui. Muito bem. Ou seja, se ele deu esse pulo aqui, ó, aqui ele deu o mesmo pulo, tá? Só que menos 1,5, tá? Muito bem. Então, essa é a equaçãozinha, vou montar de novo aqui, tá? Salto triplo. O meu segmento parece que tá tudo congruente aqui, mas não é, né, tá? Aqui ele pulou X, aqui ele pulou menos, né? X menos 1,2, e aqui ele pulou X menos 1,2, menos 1,5, tá? Certo? Legal. Muito bem. E agora vem a questão, né? O bonito, qual é a meta que ele quer atingir? Qual é a meta que ele quer atingir? Ele quer atingir a meta de 17,4, tá certo? Quer atingir a meta 17,4. Então, tudo isso tem que ser igual a 17,4. Olha lá, que legal. Tá joia, gente?
Então, beleza. Vamos fazer a continha aqui. Pulou x, depois ele pulou x menos 1,2, depois ele pulou x menos 1,2, menos 1,5, tá? E tudo isso tem que dar quanto? Tudo isso tem que dar 17,5. Uma coisa importante em equação do primeiro grau também... Well, faz diferença ser 17,4 e 17,5? Ah, faz muita, bebê. É 17,4? É. Obrigado. Ó, tem alguém prestando atenção na aula. Ô, lembra de eu te dar aquele 10ão básico que você sempre tirava, mano? Tem alguém prestando atenção na aula. Obrigado, obrigado. Se bem que nesse exercício em si, eu acho que nem faria, porque como o resultado está no intervalo lá, acho que acertaria do mesmo jeito, mas vamos fazer certinho. Legal, legal. Gente, ó, uma outra questão de equação do primeiro grau. Na verdade, todas as equações. Os termos semelhantes aqui você pode juntar, tá? X mais x mais x, você vai ter 3x, tá? X mais x mais x, você vai ter 3x. E esses bonitos aqui que você está devendo, ó, tô devendo 1,2, tô devendo 1,2, tô devendo 1,5, tá? Tô devendo 1,2, tô devendo 1,2, tô devendo 1,5. Junta tudo esses caras aí, tá? Quanto é que vai dar aqui, ó? 4, 9, vai dar 3,9. Então aqui vai dar uma dívida de 3,9. E aqui está 17,4. Tá? Então, o que nós temos, né? O que nós temos? Nós temos 3x menos 3,9 igual a 17,4, pessoal. Não vai fazer que nem a Kimberly, não, colocando 5 aí, pessoal. Tá? Ah, já vou usar a minha teoria. Meninão, olha eu caindo na armadilha aqui, ó. Eu já ia passar o menos 3,9 para lá mais. Não. Vamos usar a teoria, pessoal. Com certeza. Vamos usar a teoria, pessoal. Tá? Bora lá, alunos. Se você quer resolver uma equação, tá? Vamos seguir o seguinte caminho. Quem que anula o menos 3,9? É o mais 3,9. Só que rolou um desequilíbrio. Então, mais 3,9 do outro lado também, tá? Aqui vai cancelar, né? Aqui vai ficar 3x. Quanto é que vai dar do lado de lá? 17,4, pessoal. 3,9. Faz aquele rascunho básico na sua prova, né? Aqui já deu quanto? Aqui já deu 13, foi 1. 10, 11 vai 1, olha lá. Tá dando 21,3. Ô, Poli. Eu? Você entendeu agora que eu precisava manipular minhas transparências? Eu mesmo? Não, depois eu vi que você estava escrevendo, aí eu entendi. Tem que ser você mesmo. Não, velho. Se tivesse que dar aulas... Eu comprei uma mesa mágica só para dar aula agora, hoje de noite. Se eu não usasse, Você tá muito metido, tá um nojo. Inclusive, eu vou pôr uma pressão nos demais professores de matemática aí, que, mano, sem mesa mágica não dá para dar aula, não. Não, já mando o fornecedor para eles. Faço contato. Alguém me ajuda aí? A estudante que está online, ajuda o professor aí, estudante. Nas suas continhas, quanto vai dar 21,3 dividido por 3? Avisa o prof aí, quanto é que vai dar essa conta aqui? Como chama a nossa aluna? 7,1 e não foi a aluna que respondeu, porque eu também tô fazendo. Ah, chupa, professor! Ah, 7,1. Aí, pessoal, chupa a sociedade. 7,1, 7,1. Beleza. Então, vamos lá. 7,1. Ou seja, o probleminha tá aqui, né? Tava aqui o bonito, né? O probleminha que é do salto triplo aí caiu no Enem. A equação do primeiro grau cai no Enem, tá? Ou seja, o salto dele, na verdade, o resultado tá aqui, né, pessoal? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? Alternativa D, tá certo? Ó, ele teria que saltar entre, beleza. Ele tem que saltar na primeira passada entre 7 metros e 8, né?
A primeira passada, não sei quem já viu essa prova, mas a primeira passada dá para fazer algo parecido porque ele vem na corrida, né? Mas é claro que depois que ele dá o primeiro passo, o primeiro salto, ele vai perder bastante impulsão, né? Porque pro segundo, pro terceiro, ele já não vai estar mais correndo, né? Vai ser o resultado do primeiro. Então é isso. Tá legal. Gostei. Pessoal, tá dando para entender esse negócio? Porque, eu tô dando aula virado com a almofada vermelha aqui e um sofá, mano. É muito estranho. Tá super tranquilo. Ah, obrigado. Tá tranquilo, Com as anotações fica perfeito. Ótimo mesmo a tela. Ah, legal. Que bom, porque, na minha frente aqui tem só uma almofada, eu nunca dei aula assim.